apresentar esses nomes, esses pedidos de oração, nesses papéis avulsos nessa sexta, os nomes aqui registrados no caderno das Déboras, acrescentando o tio da tua serva Natália, que aqui está, o seu Jonas, segundo internado, nós estamos lá em Itaguaí, tu mandes uma palavra sobre ele, na vida dele, meu Deus, restaura a saúde dele, se manifesta a tua glória, ó Deus amado, que ele possa estar aliançado com o Senhor. Igualmente, a minha cunhada Sandra está internada no Hospital Samaritano, ó Deus, lá no segundo andar, na enfermaria 237, a qual estive lá hoje. Coloca a vida dela em tuas mãos, a minha sobrinha que estava com ela, a Fernanda, ó Deus amado, estive orando, ungindo com óleo, também fazendo a parte sacerdotal. Coloca a vida dela em tuas mãos. A Cristiane, a qual estivemos ontem lá no Caxias Dó, ungindo com óleo, orando também, ó Deus, fazendo a parte a qual o Senhor nos mandou, que é a parte humana, mas o impossível só o Senhor pode fazer. Coloca mais uma vez minha irmã Georgina, minha irmã Dina, minha irmã Juraci, sobre os cuidados do Senhor, e tantos outros mais estão sendo lembrados aqui agora pelos meus irmãos, familiares, amigos, ó Deus amado, que estão passando um momento difícil. Eu quero colocar, ó Deus amado, cada pedido, ó Deus, diante do teu altar, e clamar ao Senhor agora misericórdia, que essas vidas mencionadas possam encontrar a guarida do Senhor, e serem curadas, libertas e salvas pelo poder do nome de Jesus. Quero aproveitar também, ó Deus, para te agradecer pela vida do pastor Ignaldo, que tem nos ajudado, tem estado conosco. Hoje ele faz aniversário. Coloca a vida do pastor Ignaldo em tuas mãos. Quero colocar também a vida da minha irmã Jaqueline em tuas mãos. Teve um pequeno acidente em casa na segunda-feira, quando levou um tombo e caiu dentro do banheiro. Coloca a vida da Jaqueline em tuas mãos. Mande uma palavra sobre a vida dela, amado, que ela continue sendo restaurada pelo Senhor. Amado, eu oro pelo Marcos, esse problema que ele teve, cardíaco, que tu possa reverter esse quadro, Deus. Eu te peço isso, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém. Abra de novo lá no Salmo de número 34. Não vou ler o salmo todo, vou ler até o versículo de número 10. Peço que você, por favor, fique de pé. A pergunta é: por que não experimentar da bondade de Deus? Salmo de Davi, quando ele se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, por isso ser expulso, como foi. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Querido Deus, louvado e exaltado seja o Senhor pela leitura da tua santa palavra. Fale aos nossos corações, nos ajudando, ó Deus, na compreensão e no entendimento. Que não pare nenhuma dúvida aqui sobre nenhum irmão, nenhuma irmã. E eu, como teu arauto, peço essa ajuda também. Que eu não acrescente nada, não tire nada do que está escrito aqui. Mas tudo que eu falar e fizer, seja para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos digam amém? Podem sentar.
Aqui nesse salmo, meus irmãos, nós podemos observar e dizer o cantor, né, de Israel, no caso Davi, né? Ele conta um pouco das suas experiências com Deus. E como é bom nós ouvirmos experiências de pessoas que têm vivido com Deus. Eu vou pular alguns versículos, né? Porque aqui no versículo de número 4, a palavra do Senhor nos conta, né, a respeito da bondade que Davi experimentou. No versículo 4 diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. O que é isso? Medo, preocupação, porque a preocupação traz temor. A preocupação de você ter feito um exame e nesse exame deu positivo, né? E isso traz um temor, isso traz angústia. E você, muitas das vezes, se não tiver um cuidado, você pode ficar depressivo, que ultimamente é o que tem acontecido na vida de muitas pessoas, e da depressão pode lhe causar um outro dano. Então, ele foi bem explícito aqui quando ele fala: livrou-me de todos os meus temores. Contemplai os sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. E ele fala da experiência dele: clamou este aflito, ou seja, ele clamou, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Ele estava atribulado. Aí isso aí vem na alma, o psique, ele estava com a mente cheia de problemas, cheia de preocupação. E quando você vai estudar, vai pesquisar a vida desse homem, que era um rei, mas era um homem humilde, que confiava em Deus e que tinha problemas seríssimos, fora e dentro de casa. E a palavra de Deus, meus irmãos, nos conta em diferentes partes acerca de pessoas que buscaram o Senhor, ou buscavam o Senhor. Ana, profetisa, buscou numa hora de aflição, lá em 1 Samuel 1. Ezequias, no momento de angústia, buscou o Senhor. Paulo e Silas, não é? Numa hora muito adversa, buscou o Senhor. Todo mundo conhece aquela situação deles que estavam presos, né? E eles oravam e cantavam louvores, mas era um momento de apreensão, porque estavam presos. O próprio Senhor Jesus, no momento extremo da sua vida, buscou o Pai. Mas ele não era Deus? Ele era. Mas vamos ver o texto, lá em Lucas 22. Abra aí Lucas 22. Se ele passou por isso, nós não vamos passar? Então cuidado quando se fala: você vai vir para cá e aqui você vai parar de sofrer. O problema é passar, ter dificuldade sem o Senhor. Esse que é o problema. Lucas 22, a partir do versículo 41, quando ele estava lá no Getsemane, no versículo 41, diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu fico imaginando a pressão sobre o nosso Senhor Jesus. Porque ele era 100% Deus, mas também 100% homem. E como homem, ele estava sofrendo. Não foi fácil, ele ficou angustiado até a morte. Mas ele pediu a Deus, pediu ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cara. Mas a vontade do Pai é que ele chegasse até na cruz. Então, se ele passou por esse momento, nós também vamos passar. E qual foi a experiência aqui de Davi quando buscou o Senhor? Foi muito bonita, como nós lemos aqui do versículo 4, lá do Salmo 34, até o versículo de número 6.
E o que eu vejo, meus irmãos, é que muitas pessoas, é uma pena, que elas se encontram na igreja, ou nas igrejas, melhor dizendo, leem a Bíblia, só que em seu coração buscam a fama, dinheiro, o prazer e tantas outras coisas que são passageiras. E a nossa atitude deve ser outra, buscar o Senhor. Permitiram que muitas coisas adentraram na igreja, alguns entretenimentos, algumas pessoas para ensinar a ganhar dinheiro, e vai por aí afora. Mas a busca mesmo de desejar no coração de estar na presença de Deus, as pessoas estão deixando isso de lado. Isso não tem sido um tanto relevante ou importante. Pulando para o versículo 8, diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Essa palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então essa expressão provai, né, que aparece aqui nesse versículo 8, não tem o sentido de pôr Deus à prova, de querer fazer um teste com Deus, como muitos fazem aí. Não é essa a conotação. Pode ser isso, mas não é só isso. Só que não é somente isso. E eu creio que provar a Deus tem também o sentido de experimentar, de conhecer de uma maneira mais profunda. É o mesmo que ter uma experiência com Deus. É você sair da teoria e ir para a prática. Tem muita gente que vive com o testemunho dos outros e não tem nenhum testemunho para contar. Esses anos, como eu falei, servindo a Cristo, tem muito testemunho para contar, muitas experiências, algumas tristes, né? E outras alegres, mas tive experiência. Então a minha vida não é vivida por causa da experiência do outro, por causa do testemunho do outro, não, por causa da minha experiência com Deus. E quando você tem a sua experiência com Deus, é diferente. Muitos, por viverem da experiência dos outros, não estão mais vivendo, porque nunca tiveram, nunca experimentaram. Sem falar naqueles que foram enganados, que foram ensinados que você a partir de agora vai ter problema mais, os seus problemas acabaram, Deus vai resolver tudo. E não resolveu, e elas ficaram frustradas e se afastaram do caminho. Mas quando você lê a Bíblia, experimenta da bondade de Deus, lendo a Bíblia, você faz como Paulo. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser honrado, eu aprendi a ser humilhado, ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. No final ele fala: tudo posso naquele que me fortalece. E a conotação, o contexto disso aí é que Deus fortalecia ele para passar os momentos difíceis e permanecer fiel a Deus. Esse é o contexto dessa palavra, desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso estar alegre hoje, mas eu posso estar alegre amanhã, triste amanhã, mas mesmo estando triste amanhã, eu não vou abandonar o Senhor, porque Ele vai me fortalecer. E Ele tem nos fortalecido, meus irmãos. Se nós estamos aqui porque Deus nos fortaleceu e nós passamos diante de algo sobrenatural que aconteceu no mundo inteiro, que foi aquela pandemia. Então, se nós estamos aqui porque o Senhor me fortaleceu, fortaleceu você para estar aqui, porque no meio de tudo isso muita gente está afastada, muita gente deixaram a igreja de lado, muita gente falava: se Deus fizesse a minha vida, eu vou mentirosos. Quem mais sabe de Deus? Mas aqui estamos, porque o Deus que nós servimos me fortaleceu e te fortaleceu. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que ele fala: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. O versículo 7 aqui desse capítulo 34 diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, quando você teme a Deus, olha, muita coisa aconteceu no dia de hoje ao nosso derredor, vamos dizer assim. Você não viu. E os anjos do Senhor que estavam ao nosso redor nos protegiam, bem? Porque lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, no versículo 7, fala que o diabo, né, que é o nosso adversário, ele vive ao nosso derredor. Derredor é mais distante um pouquinho, esperando uma oportunidade.
Mas aqui fala que o anjo está onde? Ao nosso redor, ele está perto, nos guiando, nos protegendo e nos livrando de todo mal. E a vida deste homem a vida dele foi uma vida de problema seríssimo, guerra o tempo todo, o inimigo, tudo quanto era lá, confusão dentro de casa, com seus filhos, mas ele continuava acreditando no amor, na misericórdia, na bondade de Deus. Então, provar a Deus, na verdade, tem também o sentido de experimentar, de conhecer de uma maneira mais profunda. E dentro do contexto bíblico, né, nós temos vários exemplos, como foi o de Jó. Depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele passou, você vai lá para o capítulo 42 de Jó, ele dá o seguinte testemunho: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus lábios te veem. Isso é provar, experimentar. Jó 42, versículo 5. Ele ouvia, ele era homem temente a Deus, mas ele vivia dentro do contexto teórico, mas também de amar a Deus, de ser um homem justo. A Bíblia fala que ele era justo, ele era um homem temente a Deus, o homem se desviava do mal, ele procurava fazer tudo certinho. Mas diante dessa situação que ele viveu de perder os filhos, numa tacada só, 10 filhos, depois roubaram tudo que ele tinha, depois veio uma doença que pegava na cabeça, a planta dos pés, e ele sendo incentivado pela sua própria mulher: abençoa o teu Deus e morra. Ele falou: eu vim nu este mundo, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele foi testemunhando. Claro que em alguns momentos ele dava uns vacilozinhos, mas no final ele fala isso. Ouvia falar. Então é necessário, amados irmãos, possamos experimentar da bondade desse Deus na nossa vida. Não que você vai forçar que aconteça alguma coisa para mudar. As coisas acontecem naturalmente. Problema você não precisa procurar, ele vai te procurar, tenha certeza disso. O problema vai nos procurar, quer nós queiramos ou não. Você menos espera, acontece uma situação. Muitos hoje têm apenas informações de Deus, mas não experiências com Deus. Então é preciso prová-lo. O que acontece quando você prova Deus? Aqui fala: veja que o Senhor é bom. Temor. No versículo 9 fala assim: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Temer a Deus, querido, não é ficar com medo de Deus. Eu falei aqui algumas vezes, no passado, nós éramos ensinados que tudo que nós fazemos de errado, eu vou chegar, eu vou tinha medo de Deus. Temer o Senhor não é ter medo de Deus. Temer o Senhor é honrá-lo, respeitá-lo, é amá-lo. Nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de intimidade, de camaradagem, de amizade. Logo, temer a Deus é não entristecê-lo, é fazer tudo para agradá-lo, é colocá-lo em primeiro lugar, é dar-lhe a primazia em tudo. Isso é temer a Deus, quando você coloca ele em primeiro lugar. Mas infelizmente há muitos que não o fazem. Há muitos que não fazem isso. Então Deus, nos dias de hoje, tem sido tratado com muita irreverência. Os homens têm brincado com Deus. Quando eu falo homens, eu falo nem no sentido de quem está lá no mundo, porque o mundo inteiro já é maligno mesmo, mas muitos homens, entre aspas, se dizem homens de Deus. Então o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento de intimidade, de camaradagem. É só você olhar as musas que existem hoje, de um modo geral, né? Os homens têm se esquecido daquele texto da palavra que diz: de Deus não se zomba.
Você vai ver isso lá em Gálatas 6, versículo 7. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E qual foi a experiência aqui de Davi, sendo um homem temente a Deus? Ele mesmo responde no versículo 9 e 10. Repetindo o versículo 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Se nós estamos aqui, independente do grau intelectual de cada um de nós, independente daquilo que temos neste mundo, pouco ou muito, não importa. Se nós estamos aqui, amados, porque Ele tem nos sustentado, não tem faltado o pão na nossa mesa, amém? Não tem faltado o pão na nossa mesa. Todo dia você levanta de manhã, você toma o seu café, ou biscoito ou pão, não sei como é que é a sua primeira refeição. Você almoça, de repente faz um lanche na tarde, à noite alguns jantam, outros não, mas a critério de cada um, não é porque você não janta que não tem comida, porque você de repente não quer jantar. Eu mesmo tem dia que janto, tem dia que não janto, é a critério de cada um, mas a comida está lá. Amém? Dá ou não dá? Está lá, não é? A comida está lá, bem nenhum lhe faltar, está lá a comida. O problema é que a ingratidão na vida de muitos é muito grande também. Pessoas não agradecem a Deus, está sempre querendo mais. Eu sempre falei aqui na igreja que o pouco que nós temos é o muito que muitos não têm. Hoje, 100 milhões de pessoas no mundo inteiro deixaram de ter um pedacinho de pão na sua mesa. 100 milhões de pessoas no mundo inteiro não tiveram um pedaço de pão. E às vezes a reclamação dentro de casa não é nem porque está faltando. Hoje alguns reclamam pela marca do produto. Eu não gosto dessa marca não, eu gosto mais daquela outra marca. Eu descobri, amados irmãos, que arroz é tudo igual. É um fornecedor e lá os comerciantes, não sei como é que dá o nome daqueles empresários, eles colocam lá a marca dele, lá no pacote de arroz. Mas no final dá tudo uma coisa só. Não vale essa marca, né? Nós somos iludidos, né? Para quem quer ser iludido, muita coisa nesse mundo. Muita coisa que existe por aí. Não é? E as pessoas ficam reclamando da marca. Não agradece pelo que tem. Senhor, obrigado. Independente da marca dessa farinha, eu tenho farinha para colocar no prato. Independente, ó Deus amado, na marca desse extrato de tomate, eu tenho um extrato de tomate para botar lá no meu tempero na macarronada, né? Sei lá. Agradeça a Deus, meu irmão. Seja grato. Ele fala, ó, provai e vede que o Senhor é bom. O nosso Deus é bom. Ele é muito bom. Então, o Deus de Davi é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Ele não mudou, ele é o mesmo. Logo é possível ter as mesmas experiências de Davi. Tem pessoas que só aprendem ou valorizam o que tem quando ela passa por um momento difícil na sua vida. Nós já ouvimos isso até no meio artístico, né? Quando alguém fica doente, fica lá um bom tempo doente, quando volta, eu agora aprendi a valorizar as mínimas coisas, e eu aprendi a valorizar essa rosa. Começam a fazer um montão de... Eu agora aprendi a valorizar ir no banheiro, escovar o dente de manhã. Eu agora aprendi, né, a valorizar, pelo menos quando eu vou na geladeira, pego água e bebo. Mas só depois que passa por um problema sério. E como eu já falei aqui, valorize também isso, meu irmão. Quando você abre a sua geladeira e beba água, possa beber água. Porque tem pessoas que não podem beber água. Tem pessoas que estão no hospital que a enfermeira tem que vir com uma mecha de algodão um pouquinho
colocar assim na água fresquinha e passar assim, porque o rim da pessoa não está funcionando para poder tomar água. Eu já visitei pessoas assim. A pessoa para respirar agora está lá no aparelho respirando. O pulmão está todo brocado, né? E outras coisas mais. Valorize o que você tem, o que você é e quem é o seu Deus. Valorize todo dia. Vai e veja que o Senhor é bom. Você veio, chegou aqui, estou vendo ali minha irmã Cláudia, faz assim, Cláudia. Veio do trabalho direto? Aí. Pegou condição cheia? Aí. Deu livramento para a irmã chegar aqui agora, sabia? Por isso que a irmã chegou. E quantos de nós, Deus tem dado livramento também? E muitas vezes nós não valorizamos esse livramento. É livramento, que os anjos acampam ao redor, como diz aqui, no versículo de número 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, se chegamos aqui, porque o Senhor nos livrou. Independente da condição que você pegou, se você veio de trem, de metrô, de ônibus, não sei, Uber, não sei. Deus livrou. Então nós temos que sermos gratos a esse Deus. Nós temos que olhar e falar assim, obrigado, Senhor, porque todo dia você vê notícia triste, assalto, com mortes, o cara vai roubar, a pessoa levanta a mão, assim, entrega lá o objeto, normalmente acho que agora é celular, entrega o telefone, o cara ainda sai dando tiro na pessoa, mata a pessoa assim. Tantas outras coisas mais têm acontecido. Quando eu falo isso, eu falo do mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, o mundo inteiro, né? Mortes assim absurdas, quando você pensa que já viu de tudo, acontece algo diferente. Vamos esperar que isso aconteça, mas acontece. Então nós temos que valorizar quem somos. Nós somos filhos de Deus. Os anjos do Senhor acampam ao redor, vou parafrasear aqui o salmo. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos filhos de Deus e os livra de todo mal. Então você é um filho, uma filha de Deus. Você é a princesa do Senhor, minha irmã. Você foi a favorecida do Senhor, como nós homens também, o príncipe do Senhor. Fomos favorecidos com a bondade, com o amor, com a misericórdia de Deus, com o perdão de Deus. Não é? Então nós temos que agradecê-lo. Senhor, muito obrigado pelo teu grande amor por mim. Muito obrigado, Senhor, porque antes eu ouvia falar do Senhor, hoje eu te conheço. Hoje nós conhecemos Deus. E como é bom conhecer Deus. Como é bom, como diz aqui o próprio salmista. Vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Feliz o homem, a mulher, se refugia em Deus. Coloca a sua vida em Deus. E mesmo assim, isso não quer dizer que em algum momento não possa acontecer alguma coisa que nós não gostaríamos. Mas pelo menos, como diz o próprio apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós não perdemos nada. Nós não perdemos nada. O Senhor quer que todos nós façamos, como diz em Mateus capítulo 24, versículo 13, é que perseveremos até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem gente que para no meio do caminho. Olha o tamanho do problema, esquece de olhar o tamanho de Deus. Não importa o tamanho do problema, Deus é maior. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Coloque sua mão no coração. Você que entrou aqui passando um momento difícil na sua vida, sua família, eu quero orar por você, querido Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada nesta noite. Senhor, há pessoas aqui que tu conheces, sabem o quanto elas precisam, todos nós precisamos, há casos assim mais urgentes. Há casos aqui, ó Deus amado, que só o Senhor pode resolver. E nós acreditamos assim. Por isso que viemos na tua casa para ouvir. Nós te louvamos, nós te adoramos. Então, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus,
Visite agora a necessidade do meu irmão e da minha irmã. Se for uma situação de enfermidade, que a enfermidade caia por terra agora, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus Cristo. Que todo mal seja desligado, como diz o Senhor na sua palavra, lá em Mateus 18, versículo 18. Que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado, e que não fosse desligado, seria desligado. Eu quero desligar todo mal na vida do meu irmão e da minha irmã. Toda doença, toda manifestação de doença. Eu faço isso pelo poder do nome de Jesus. Tu possa operar na vida do meu irmão, da minha irmã, curando, restaurando, transformando a maldição na bênção. Querido Deus, tome em tuas mãos essas vidas que se encontram neste lugar. Tome em tuas mãos, Senhor amado, cada pessoa aqui que precisa agora de receber um toque das suas mãos, aquela situação familiar que só a intervenção do Senhor, Deus amado, pode resolver. E nós acreditamos no sobrenatural de Deus. Eu oro, Deus amado, por essa igreja, pela membresia dessa igreja. Eu oro, Senhor amado, pelas nossas crianças. Aproveito para te pedir por nossas crianças, pelos nossos adolescentes, porque sabemos que é um ano muito perigoso, meu Deus amado, aonde as crianças estão sendo sequestradas, estão desaparecendo, ó Deus amado. Ó meu Deus, guarde as nossas crianças, guarde os nossos adolescentes, ó Deus, onde é feito sacrifícios de seres humanos, sacrifícios de criança. Eu quero, ó Deus amado, pedir uma proteção divina pelas nossas crianças. Proteja, Deus amado, os pais aqui que têm crianças pequenas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, coloca, Deus amado, as nossas crianças sobre a tutela do Senhor, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Aproveito também, ó Deus, para te pedir por nossos irmãos em Cristo, naquela região do sul do nosso país. Igrejas que estão lá te servindo, estão te cultuando, estão ajudando, ó Deus amado, os desabrigados. Elas não aparecem na televisão, nós sabemos disso, mas é assim que tem que ser mesmo, ó Deus amado. O Senhor nos ensinou a dar com a sua mão direita e esconda a esquerda, que esses irmãos que lá estão, os pastores, ó Deus amado, nossos irmãos em Cristo, lá de Santa Catarina, ó Deus amado, coloque em tuas mãos nossos irmãos em Cristo, lá no Paraná, que estão também, ó Deus, em atividade para mandar recursos no sentido de doações para aquela população, que foi algo assim sobrenatural que aconteceu no estado do sul do nosso país. Pai querido, que seja repreendido todo tipo de corrupção naquele estado, Deus amado, que os recursos que estão chegando possam realmente ser aplicados em favor das pessoas que lá estão precisando. Coloque em tuas mãos, ó Deus, o governador do estado do Rio Grande do Sul, os prefeitos de todos os municípios, todas as cidades que foram atingidas por aquela enchente. Eu coloco em tuas mãos, em o nome de Jesus. O governo federal, coloca em tuas mãos, ó Deus. Ó meu Deus e meu Pai, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, do nosso país. Ó meu Deus, que essas entidades malignas que adentraram no nosso país depois de um show, meu Deus, nós queremos te pedir que seja anulado todo trato maligno, ó, toda invocação satânica, que caiu por terra pelo poder do nome de Jesus, porque como diz a tua palavra, maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, Senhor, a autoridade que o Senhor me conferiu como sacerdote e ministro do teu evangelho, quero anular toda ação demoníaca no nosso município de São João de Meriti. Quero colocar em tuas mãos o prefeito de São João de Meriti, doutor João Ferreira, seu secretariado, as autoridades constituídas nesse município. Quero colocar em tuas mãos os pastores, as igrejas, ó Deus amado, que co-irmãs nossas nesse município, aqui na região de Coelho da Rocha, lá no Parque Alian, Praça da Bandeira, Vila dos Teles, ó Deus amado, Jardim Meriti, coloca em tuas mãos, em Éden, meu Deus, São Mateus, coloca em tuas mãos, Pai querido, Vila Norma, coloca em tuas mãos, Jardim Botânico, ó Deus,
Coloca em tuas mãos Jardim Metrópole, em tuas mãos, Pai amado, todos esses lugares que ultimamente têm sido afrontados, ó Deus amado, por homens maus, têm sitiado os moradores, colocando, ó Deus amado, barricadas nas ruas. Meu Senhor, tenha misericórdia e liberte esses jovens envolvidos, ó Deus, com o tráfico de droga, envolvidos com tantas coisas erradas, esses espíritos malignos que caiam por terra, Deus amado, aqui no município de São João de Meriti. Nós oramos por esse bairro de Coelho da Rocha, nós pedimos, ó Deus, pelos comerciantes, guarde os comerciantes, ó Deus, porque cada comerciante sempre tem um funcionário por trás, que eles possam realmente, ó Deus, vender os seus produtos, que eles possam empregar pessoas. Então colocamos aqui o comércio de Coelho da Rocha em tuas mãos, da Praça da Bandeira, do Parque Aliá em tuas mãos, Jardim Meriti em tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, os empresários têm investido ultimamente no nosso município, como alguns empreendimentos grandes que foram abertos, como é o Açaí, como é, ó Deus amado, o Atacadista e outros mais. Queremos colocar em tuas mãos, ó Deus, que possam outros mais virem para o nosso município e trazer emprego, ó Deus amado, para aqueles que estão desempregados. Eu te peço isso, ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus eu te peço, ó Deus, livra-nos de todo mal, porque nós acreditamos no poder da oração. Amém? Fique de pé.